Nos últimos dias, o mundo assistiu a uma escalada alarmante no já conturbado cenário do Oriente Médio. Um conflito que por anos foi travado nas sombras por meio de espionagem, sabotagem e operações secretas, agora veio à tona com uma clareza estarrecedora. Israel, temendo o avanço acelerado do programa nuclear iraniano, lançou uma operação sem precedentes, atacando diretamente instalações críticas em território iraniano. O nome da operação: Rising Lion, o leão que se levanta. Em 13 de junho de 2025, aviões israelenses sobrevoaram regiões estratégicas do Irã, atingindo alvos em Natanz, Teherã e outras localidades associadas ao programa nuclear iraniano. Fontes do Mossad, a agência de inteligência israelense, confirmaram que os ataques foram cirúrgicos, com o objetivo de atrasar o enriquecimento de urânio e desestabilizar a capacidade iraniana de produzir armamento nuclear. Os alvos incluíram não apenas laboratórios subterrâneos e centros de comando, mas também estruturas militares de alto escalão. Informações não confirmadas sugerem que 2 importantes generais da Guarda Revolucionária Iraniana foram mortos. Trata-se de um movimento ousado e perigoso que Israel justificou como um ato de autodefesa preemptiva, diante do que considera uma ameaça existencial. Em resposta, Teherã não demorou. Em menos de 24 horas, o Irã retaliou com força, lançando mais de 150 mísseis balísticos e mais de 100 drones do modelo Shahed em direção a alvos israelenses. A maioria foi interceptada pelos avançados sistemas de defesa israelenses, como o Domo de Ferro, David's Sling e Arrow 3. No entanto, alguns projéteis conseguiram ultrapassar as defesas, atingindo áreas civis nas proximidades de Tel Aviv, provocando pânico e diversos feridos. A reação internacional foi imediata. Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, negaram envolvimento direto nos ataques, mas declararam apoio incondicional à segurança do Estado judeu. Ao mesmo tempo, ordenaram a evacuação de diplomatas de várias embaixadas no Oriente Médio, em países como Iraque, Kuwait e Bahrein, antecipando possíveis represálias de aliados iranianos na região. Analistas militares alertam que o mundo está à beira de um conflito regional de proporções jamais vistas desde a Guerra do Golfo. O fato de que Israel tenha atacado diretamente instalações nucleares, algo que até então era considerado uma linha vermelha, representa uma mudança drástica na dinâmica do confronto. Não se trata mais de guerra por procuração. Estamos diante de uma guerra aberta. A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, expressou profunda preocupação. Rafael Grossi, seu diretor-geral, afirmou que os ataques podem levar o Irã a abandonar o Tratado de Não Proliferação Nuclear e expulsar os inspetores internacionais. Isso poderia significar um salto escuro em direção à produção de armas nucleares em segredo, sem qualquer supervisão. A tensão entre Israel e Irã não é nova. Por décadas, os 2 países se enfrentaram por meio de terceiros, com o Irã financiando milícias como o Hezbollah no Líbano e grupos na Síria e no Iêmen, enquanto Israel realizava ataques seletivos a comboios e armazéns de armas. Mas, agora, esse jogo de xadrez silencioso foi substituído por uma partida aberta e brutal. E o cenário se complica ainda mais com a entrada de um novo elemento. Um líder religioso islâmico que tem ganhado notoriedade no mundo árabe, autoproclamando-se o Mahdi, figura messiânica do islamismo xiita. Este homem vem pregando uma união dos povos muçulmanos e, surpreendentemente, afirma desejar reconstruir o templo em Jerusalém, não como um ato de dominação, mas como sinal de reconciliação com Israel. Essa proposta, que muitos consideram absurda, tem encontrado ressonância em grupos que defendem uma espécie de nova ordem religiosa global. A presença desse autoproclamado Messias em meio ao caos crescente lança ainda mais lenha na fogueira da especulação profética. Para muitos estudiosos das Escrituras, tanto judaicas quanto cristãs, os eventos atuais soam como o prenúncio de tempos apocalípticos. Donald Trump,
ex-presidente dos Estados Unidos e figura ainda muito influente no cenário político global, se manifestou em tom grave, afirmando que estamos à beira de uma guerra massiva. Ele destacou que a saída diplomática está se estreitando e que qualquer erro de cálculo pode resultar em consequências catastróficas para o mundo inteiro. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez um discurso histórico após os ataques, reforçando o direito de Israel de se defender e afirmando que nunca mais haverá outro holocausto. A frase ressoou fortemente entre os judeus em todo o mundo, lembrando o trauma histórico do século XX e o papel central que a autodeterminação israelense representa em sua identidade nacional. A comunidade internacional, por sua vez, está dividida. Enquanto alguns países europeus condenam a escalada da violência, outros veem com preocupação a ambição do Irã em obter armas nucleares. O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião emergencial, mas, como de costume, os vetos cruzados entre potências impedem qualquer ação concreta. Internamente, tanto no Irã quanto em Israel, as populações vivem em clima de ansiedade. Sirenes soam em várias cidades israelenses a cada novo alerta de míssil, enquanto no Irã, milhares de pessoas saem às ruas em apoio ao governo, pedindo vingança contra o que chamam de agressão sionista. Nesse turbilhão de acontecimentos, os olhos do mundo se voltam novamente para Jerusalém, a cidade eterna, centro de fé, história e disputa. O local mais sagrado do judaísmo e do islamismo pode, mais uma vez, tornar-se o epicentro de um conflito global que carrega não apenas implicações geopolíticas, mas também espirituais. A pergunta que paira no ar é: estamos à beira da guerra final? Os eventos atuais se alinham de forma inquietante com profecias milenares descritas em textos como Ezequiel 38 e 39, que falam de um confronto entre Israel e uma coalizão de nações lideradas por Gog da terra de Magog. Para muitos, o Irã, aliado à Rússia e outras potências do Oriente, se encaixa perfeitamente nessa descrição. Seja qual for o desfecho, o mundo está mudando diante de nossos olhos. O conflito entre Israel e Irã pode redefinir as fronteiras do poder global, alterar alianças e, quem sabe, abrir caminho para a manifestação de forças que transcendem a política e a diplomacia. Em meio ao caos, resta-nos observar, analisar e, para os que creem, orar. Porque talvez, mais do que nunca, os relógios proféticos estejam avançando em direção ao desfecho que tantos aguardam há séculos.